Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Muriel do Crescencio, sou responsável pela plataforma de empréstimos serviços financeiros Empresta.Condo, e nós aqui estamos, através da EduCondo, nossa plataforma de conhecimento, trazendo hoje um curso sobre Condo Acordos, com a presença do Dr. Henrique Castro, advogado, condominialista, de Brasília, do Distrito Federal, e atua já há alguns anos nesse segmento. E o propósito do curso de hoje é trazer alguns insights, algumas dicas, algumas informações adicionais, tanto do ponto de vista jurídico, através do Dr. Henrique, quanto do ponto de vista prático, através de algumas ferramentas que nós apresentamos como soluções financeiras para esses acordos. Tá? Então, a ideia é poder, de uma forma muito objetiva, muito direta, poder contribuir, né, na formação de acordos mais assertivos, de negociações com melhores resultados, e também apresentar o que tem de opção no mercado, o que pode ser trabalhado em cima dessa realidade, né, seja do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista prático em relação a como fazer essas operações. Então, eu passo a palavra para o Dr. Henrique Castro, e já agradecendo também a parceria, agradecendo o interesse em estar conosco e poder compartilhar também grande parte aí do seu conhecimento, do seu conteúdo com o nosso público. Obrigado, Henrique, mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente estar aqui levando conhecimento, levando conteúdo de direito condominial, do universo condominial. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, vamos iniciar. A nossa ideia aqui, como o Murialdo já antecipou, é a gente tratar um pouquinho, né, falar acerca de medidas assertivas, de formas assertivas de como se fazer uma boa cobrança, né? Deixa eu ver se eu compartilhar aqui. Porque o grande problema dentro do universo condominial, nos condomínios, um dos grandes problemas se diz respeito à cobrança, à gestão da inadimplência, né? E isso gera um grande impacto dentro do universo condominial, gera um impacto negativo, né? Nas vidas dentro das unidades habitacionais, porque vai faltar recursos e não vai ter como fazer uma boa gestão, seguir de uma forma tranquila e transparente ali dentro daquele condomínio, né? Vamos lá, então vamos lá. Bem, eu sou Henrique Castro, como o Muriel já falou, sou pós-graduado em Direito Público, em Educação à Distância, em Gestão e Tutoria, sou advogado militante aqui nas áreas civil e condominial, empresarial e trabalhista desde 2003. Sou tutor externo da Uniaselv, palestrante e autor de diversos artigos publicados em Gestão, Direito Condominial, e recentemente nós lançamos um livro, né, chama Teoria Geral do Direito Aplicável ao condomínio, né, pela Uniaselv, ano passado. Bem, viver em condomínio. O grande problema, como nós já falamos, é um dos problemas, né, os 4S, 5S, 8S, o pessoal já fala aí, de 6, perdão, seria seria a inadimplência, seria o débito, né? A dívida ali seria um dos problemas ali dentro do condomínio, né? O cano que a gente fala, né? Que seria tomar o cano, né? É possível combater essa inadimplência? Né? Com certeza é possível, né? A gente tem que traçar algumas estratégias, implementar políticas para desenvolver essas cobranças, não deixar passar muito tempo, né? E atualmente com o Código de Processo Civil, essas medidas ficaram mais rápidas, mais céleres do que elas são execuções, então vai tramitar bem mais rápido. Por que a gente vai morar em condomínio? Bem, a gente mora em condomínio visando o quê? Uma segurança, né? O acesso, controle de acesso, o compartilhamento dos espaços, né? Área pets, área de salão de beleza, salão de festas, e em N tipo de espaços a gente vive hoje. Quadras, piscinas, então isso é uma grande opção. E estima-se que mais de um terço da coletividade brasileira reside em condomínios no Brasil. Então, é uma demanda que cada vez mais está crescendo, né? Aqui a gente resume um pouco a parte do porquê morar em condomínio, né? Essa é a nossa resposta, né? A segurança, o lazer, né? A acessibilidade, a comodidade, né? Hoje com os mercadinhos dentro dos condomínios também, tem várias formas aí de a gente morar e do conforto de morar em condomínio. Bem, o dever do síndico, né, é dele cobrar, né, essas cotas condominiais. Lá no artigo 1348,
está bem claro, né? Compete ao síndico ele representar, né, de forma ativa e passivamente o condomínio, dentro em juízo ou fora dele, ficou errado ali uma palavrinha, depois a gente conserta. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno, cobrar, né? Então ele tem que ter essa diligência de fazer a cobrança. Como que ele vai implementar essa cobrança? Claro que com uma pessoa especializada, com um escritório de advocacia especializado, né, pessoal? A gente percebe que tem uma grande corrente, né, combatendo essas políticas, essas práticas das administradoras, das empresas de contabilidade, de fazerem a cobrança ali e cobrarem até honorários, né, usurpando a atividade do advogado. Então, a gente percebe que está tendo uma grande, né, pelo menos aqui no Distrito Federal, duas ações civil públicas com grandes empresas dessa área, que a gente conseguiu, a OAB ainda bem, conseguiu barrar, né, essa prática, que é muito ruim para o jovem advogado, para o advogado que está tentando empreender na área condominial também, porque a cobrança é muito importante, né? Ela vai dar a saúde para aquele condomínio, né? Então, o síndico tem que implementar essas políticas. Henrique, Antes, pois não, sim. deixa eu te pedir um favor. Tu consegue colocar no modo apresentação, que a tela vai ficar mais cheia? Aí na tua, acho que ali embaixo tem uma opção, sabe, que aparece para ele ocupar toda a tela com tua apresentação. Para mim tá a tela cheia Tá aqui. tela cheia? Tá. Não, é que ele aparece para mim aqui como se estivesse aparecendo o arquivo lá com. Ele não está no modo apresentação, né? Pelo menos é o que aparece aqui para mim, é o que está ficando gravado. Tem um modo apresentação. Ah, tá. Deixa eu voltar. Daí ele enche toda a tela, fica melhor. Agora foi? Não, continua igual. Mas eu cliquei lá Bom, beleza. no Vamos, PowerPoint, ele está como módulo apresentação. tá bom. Vamos tocar a ficha então. Beleza. Então, a obrigação do síndico, entre as mais diversas obrigações, é de fazer a cobrança, né? Mas essa cobrança, a gente até colocou uma figurinha ali ilustrativa, né, do seu barriga cobrando ali o aluguel, né? É, do, e a gente percebe que muitas vezes isso ficou no passado, né? As formas de cobrança estão bem mais evoluídas, as atitudes do síndico. A gente vai deixar algumas dicas aqui importantes para vocês, senhores e senhoras que estão nos acompanhando. Bem, então, é dever do síndico, né, ele fazer essa cobrança, né, e todos os condôminos, é dever dos condôminos contribuir, né, para esse rateio na sua fração ideal ou outra forma que dispuser a convenção, esse pagamento, essa contrapartida. Ele tem que o quê? Ele tem que, digamos assim, injetar o seu capital, o seu valor ali na cota parte para girar a máquina. A gente tem que pensar o condomínio como se fosse uma empresa, né? É importantíssimo esse pensamento de forma da administração. Eu sempre digo, né, que o condomínio é um grande organismo vivo, ele precisa muito bem ser cuidado, né? E aí por isso que a gente sempre defende e sempre busca o quê? A primazia nas questões da gestão, da contabilidade, do direito e da engenharia, né? Com esse tripé aí, todo gestor vai conseguir fazer uma boa organização ali dentro do seu condomínio, né? Então, por que é importante cobrar, né? Ela é porque é uma imposição legal, está no Código Civil, determina que o síndico deverá fazer essa cobrança para evitar a prescrição, porque a dívida, né, a cota condominial, ela vai prescrever em 5 anos, né? E a pretensão da cobrança né, ela prescreve, então você vai perder esse direito de fazer o quê? Ajuizar a ação para cobrar, né? Claro que de forma administrativa você poderá cobrar ali, exigir que ele faça o pagamento, mas você não vai ter o Estado, o juiz, não vai ter nenhuma impossibilidade de uma determinação legal para ajuizar essa demanda, para se cobrar essa cota vencida, né? E isso gera prejuízo para o condomínio e tem responsabilidade civil para o síndico também. Bem,
A cobrança também ela vai evitar reclamações dos outros condôminos adimplentes. Não é muito ruim você estar adimplente e o inadimplente te prejudicando, muitas vezes você tendo que fazer um sobrecaixa, né? Pagar uma cota extra, um rateio um pouco maior para equilibrar o caixa. E é o que acontece, né? A gente faz nas previsões orçamentárias na GO, joga lá um plus a mais, um valor a mais para se fazer o equilíbrio do caixa, né? Isso é muito ruim, né? Evitar onerar, né? Então tem que se cobrar para afastar a onerosidade, afastar esse grande peso aos demais condôminos que estão adimplentes, né? Evitar o aumento do condomínio, ou seja, se estiver inadimplência, impreterivelmente vai ter o quê? Necessidade de se aumentar essa cota condominial, né? Bem, a gente sabe também que dentro do universo condominial, aquele síndico que não faz a gestão, que não pratica, não age de forma dentro dos limites legais, ele poderá ser o quê? Destituído, né? Ele vai buscar a sua destituição para equilibrar a lei. E esse síndico que é omisso, que deixa de fazer a cobrança da cota condominial, pode-se convocar uma assembleia, né, com um quarto dos condôminos, para buscar a sua destituição, né? E quando ele não prestar, não praticar, não agir de forma regular, né? Não prestar contas e administrar de forma não conveniente, inconveniente, né? Ou seja, deixar de cobrar as cotas condominiais, gerando prejuízo para o condomínio, gerando prescrição. Tudo isso é importantíssimo a gente sempre fazer essa boa gestão, buscando as práticas da cobrança, né? Cobrança é importantíssimo dentro do condomínio. Ô, Henrique, Pois não. olha só, ele está parado na primeira tela para mim aqui. Tu tá passando as imagens, certo? Sim. Mas para mim ele está parado. Tu tem a versão em PDF, quem sabe trabalha com a versão em PDF, pode ser alguma questão do PowerPoint que ele não está passando. Que ficou fixo na primeira tela aquela e não em tela cheia. E agora? Agora sim, agora está tela cheia. E tá em qual... Não, agora ele tá certinho, Ah, tá beleza. engolindo todo o espaço que tem e aí tá paginando a tua apresentação. Beleza. Então, é importantíssimo se fazer a cobrança, né? Para cumprir a lei, para evitar a prescrição, para evitar as reclamações dos demais condôminos, para não onerar os condôminos e evitar o aumento dos rateios, das despesas, né? Porque, impreterivelmente, se não tiver dinheiro, terá que ter um sobrecaixa, aumentar esse caixa para o quê? Equilibrar as contas, né? E isso é muito ruim. E esse síndico que administra de forma inconveniente, que não presta contas, que não faz essa cobrança, ele pode vir a ser destituído, né? Dentro do universo condominial, dentro da gestão, da estrutura condominial, é importante a gente pensar que existe o quê? As penalidades ao condomínio inadimplente, né? O que a gente pode colocar para penalizar esse condomínio inadimplente? Lá na lei de incorporação imobiliária, antes do Código Civil, podia se estipular uma multa até de 20%, né? Correção monetária e juros, né? E isso veio a mudar. E tanto é que gerou o quê? Um aumento da inadimplência, porque facilitou, né? Soltou as amarras ali, ou seja, você deve cartão de crédito e condomínio. O que você vai deixar de pagar se você estiver apertado? Claro que é o condomínio, né? Não deveria ser, mas você vai deixar o condomínio para pagar o cartão de crédito, porque o juro é bem maior, né? E hoje em dia, com o Código Civil, temos a multa de 2%, a correção monetária, juros de 1% ou mais. Por que eu digo de 1% ou mais? Porque poderá a convenção estipular um juro maior. Nós vamos chegar e falar um pouquinho sobre isso, né? Apontar aqui o julgado do STJ que indica isso. Isso pode ser já até uma dica, né? Quem quiser já anotar, seria o quê? A possibilidade de aumentar, né, o valor dos juros dentro da sua convenção para facilitar, para dificultar, aliás, a inadimplência e o que gerar maior peso ali àquele devedor, né? Bem, na lei de incorporação imobiliária, né, que é a primeira lei que trata das questões dos condomínios, lá no artigo 12 vai falar o quê? Cada condomínio concorrerá nas despesas do condomínio, recorrendo nos prazos previstos da convenção à cota parte que lhe couber no rateio.
O condômino que não pagar a sua importância no prazo fixado na convenção fica sujeito à jura moratória de 1% e multa de 20% sobre o débito, e será atualizado se estipular a convenção na aplicação dos índices da correção, né, e aí estipulou, ou seja, tinha uma grande penalidade, né, tanto é que alguns colegas, alguns doutrinadores aí até divergem nessa questão, falam, não, a lei de incorporação imobiliária não foi derrogada, ela aplica-se na parte da omissão que não tiver previsão no Código Civil. Existe esse grande debate. Eu entendo que ela aplica-se tão somente nas omissões, nos casos omissos, né? Porque a lei específica que trata de condomínio é o Código Civil, lá no artigo 1331 até 1348, letra U, se eu não me engano, né? Então, vai tratar de todas as questões do condomínio, tá tudo no Código Civil, né? Bem, aí o Código Civil trouxe o quê? Que são deveres dos condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção da sua fração ideal, salvo disposição contrária na convenção. Ou seja, você poderá pagar a sua cota parte, a seu condomínio, a sua taxa de condomínio, né? Vulgarmente aí chamada, porque não é taxa. Taxa é nomenclatura para o quê? Para pagamentos de obrigações tributárias, né? De obrigações administrativas, né? Então não podemos dizer taxas, né? Seria um rateio, né? Uma cota de rateio, né? Dentro do condomínio. Então, ela pode ser de fração ideal, que fração ideal é aquele quinhão, né? Que você tem do imóvel, das partes comuns ali, que vai ter lá o seu pedacinho, que aí vai cobrar ali de você, vai fazer o rateio em cima daquilo ali. Se a convenção dispuser que cada apartamento vai pagar uma cota inteira, né, na proporção de ok, né, não tem o que se discutir, é plenamente válido. Né? E o Código Civil deixa bem claro que, no parágrafo 1º, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não havendo previsto, de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Olha aí, veja bem, o Código Civil já estipulou que poderá ser o quê? Juros moratórios, né, convencionados. Se não estiver convencionado, aplica-se o quê? 1%, né? Olha aí a gente já tem uma possibilidade legal, né? O Código Civil, por ter as cláusulas abertas, jogou isso para onde? Para a nossa comunidade condominial legislar, né? Criar as regras. Eu gosto muito dessa comparação que o nosso colega Miguel Zain, autor aí de um excelente livro em direito condominial, ele sempre fala que a gente tem grandes ferramentas dentro da nossa mão no universo condominial. Que seria o quê? A Assembleia de Condomínio, a Convenção e o Regimento Interno. Né? Então, assim, a gente tem essas possibilidades, esses mecanismos de fazer uma boa gestão, de fazer uma boa estrutura, de fazer um due diligência agora, né? Está bem em evidência, due diligência jurídica dos documentos, da gestão dentro dos nossos condomínios. É importante isso. Compliance dentro dos condomínios, né? Está muito em evidência e cada vez mais os condomínios estão ficando mais profissionalizados e os seus síndicos também profissionalizados. Isso é muito importante, fico muito feliz com isso. Né? Então, a gente percebe que pode existir o quê? Um juro moratório maior. Né? Já vi lá em convenção até 4% de juros, né? Ou seja, vai gerar vai gerar um desestímulo, né? Da pessoa deixar aquela cota em atraso, né? Ele vai buscar pagar aquela cota em atraso. Então, como nós já falamos, eu acabei dando um spoiler aqui, antecipei, né? O nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação civil, né? Ela é formada de cláusulas abertas. Por exemplo, posso dar desconto para o condomínio inadimplente? Condomínio inadimplente assinar a lista de instituição do síndico? Condomínio inadimplente pode ser candidato ao cargo de síndico? Olha aí o tanto de questões que a gente deixa em aberto para vocês refletirem e pensarem, né? O desconto eu entendo que é temerário, né? Conceder desconto porque você está abrindo mão de juros e multas e é um dever do síndico cobrar, ele não poderia fazer, né? Isso. O inadimplente assinar a lista de destituição, de fato, não fala que convocará 1/4 dos condôminos adimplentes à destituição ou à Assembleia Geral Extraordinária, então é passível, é possível, né? Não tem problema nenhum. E aquele condômino inadimplente candidatar ao cargo de síndico, acho um pouco temerário, né?
bate um pouco na questão da ética, né? Imagina, o cara deve, e aí ele candidata, e qual é o equilíbrio ali financeiro dele, como seria a questão ética e moral dele para eles fazer a gestão e o exemplo que ele deveria dar, né, de estar contribuindo com a sua conta nominal e não, ele está inadimplente. Então, eu acho um pouco, não é proibido, mas a gente percebe que seria um pouco temerário, né? Bem, as penalidades, a gente vê que o Código Civil deixa algumas penalidades, né, pecuniárias, né, para não pecuniárias, para aquele condômino que está inadimplente, ou aquele condômino, né, algumas obrigações que ele deve executar. Né. Lá no artigo 1335, fala o seguinte: são direitos dos condôminos usar, fruir livremente, dispor da sua unidade. Ok. Usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contando que não exclua a utilização dos demais copossuidores. Votar nas deliberações da Assembleia e nela participar, estando quite. Né? Bem, aqui a gente destaca algumas questões, até mesmo que já chegaram no STJ, né? O uso dos espaços comuns pelo inadimplente. Pode, né? Não tem problema. A única punição ou pena não pecuniária que pode se fazer, aliás, a única pena pecuniária, a única pena que pode se fazer contra o inadimplente é o quê? A sua cobrança, a sua inscrição no cadastro de devedores, né? No SPC Serasa, seria um único mecanismo. Proibir ele de utilizar as áreas comuns, não, pode gerar até um dano moral, né? Para esse condômino. Né? Bem, aqui a gente destaca a questão que até mesmo no Código Civil já trouxe, né? Na hora da questão da convenção dos valores dos juros e multas, né? E a gente vê a possibilidade de convencionar os juros superior a 1% ao mês. Né? Esse julgado da Nancy, esse RESP 100.25.25 aqui do Distrito Federal, ele fala que o quê? Taxas condominiais, juros moratórios acima de 1% ao mês, previsão na convenção, possibilidade. Né? Após o advento do Código Civil, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% ao mês. E talvez essa seria uma grande pegada, uma grande forma de vocês agirem contra seus inadimplentes, colocando esse gatilho, né, de se cobrar a mais dentro ali desse débito condominial, né, para o quê? Forçar ele não dever, né, afastar a inadimplência. Bem, o Código Civil também ele estipula, né, que poderá o quê? Eu cobrar correções monetárias, honorários advocatícios dentro daquela cobrança, desde que seja o quê? Os honorários advocatícios, desde que seja feito por um escritório especializado, um escritório com um advogado para se fazer aquela cobrança. Mas lá na minha contabilidade, na minha administradora, tem um jurídico. Gente, tome muito cuidado com isso. Né? Necessário o quê? Separar, cada um no seu galho, cada um atuando na sua área. Né? Não contrate serviços combos, né? Serviços agrupados. Não, presta serviço de administração, presta serviço de engenharia, serviços jurídicos. Cuidado, né? Muito cuidado com isso. O artigo 1389 do Código Civil vai falar o seguinte: aquela pessoa, né, não cumprindo a obrigação, ele responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais estabelecidos e honorários de advogado. Ou seja, poderá estipular todas essas verbas, né, essas rubricas dentro ali do débito condominial. Né? Você tem um embasamento legal. Né? O fulano está reclamando que está cobrando juros e multas e aí correção monetária e honorários advocatícios. Está sendo feita a cobrança por um advogado, por um escritório? Sim, então perfeito, pode se cobrar sim. Juros e multas e correção monetária? Claro, tem que se corrigir, né? Tem que se cobrar e tem que se aplicar. Então fica aí essa dica também para vocês, né? Importantíssimo. O artigo 395 fala que o quê? Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos,
e honorários advocatícios, ou seja, também estipulou que a possibilidade de se colocar a atualização monetária, né, e mais os honorários advocatícios. Né? Bem, aonde nós vamos fundamentar, né, para se fazer essa cobrança dos honorários advocatícios? No Código Civil, na nossa tabela da OAB, né, na convenção do condomínio, algumas convenções já vêm, né, bem claro, expressamente escritas, né, juros e multas, honorários advocatícios, né, na ata, né, depois eu vou passar um modelo aqui para vocês, vamos disponibilizar um modelinho também, acho que tem como, né, Muriel, de postar aquele modelinho, né, de gestão de inadimplência, para eles depois baixarem, quem for assistir, né? Sim, com Sim, certeza, perfeito. sem Que problema. ele é muito bom, é um modelo muito prático de fazer essa gestão, né? A partir de uma assembleia, você vai estabelecer toda a rotina de cobrança e vai ter uma boa relação ali, bom retorno dentro dessas cobranças. Contrato de prestação de serviço. Nós temos contrato com advogado, a gente tem que pagar honorários. E esses honorários são o quê? Eles são devidos a partir do quê? Das cobranças realizadas e cobradas de quem é o devedor, né? Então, é um grande fundamento. Então, a gente tem toda uma estrutura e a gente tem uma base legal para se fazer essa cobrança, né? Não vai ter nenhum tipo de problema, né? Outras penalidades que a gente pode estipular e colocar, que pode facilitar a rotina do seu condomínio. Eu tenho condomínios que eu presto serviço que eles adotaram a possibilidade, né, de se protestar a cota condominial, apesar que eu não gosto muito disso, né? Pode ser um custo, às vezes não tem cartórios, agora você faz o apontamento, só o devedor que paga, né, pelos apontamentos, assim, direcionando os títulos, mas pode gerar um problema de aquele imóvel foi transferido, ele não é do fulano ainda, tudo bem, o débito é do imóvel, né? Segue o imóvel, é próprio terreno, né? É ambulatorial, está no imóvel, é vinculado ao imóvel. Mas é um grande risco, mas tem gente que consegue fazer uma boa gestão e nunca tem problema, porque protestou, né? Vai dificultar aquela vida. Agora, eu tinha um síndico lá em Anápolis, que ele até falava assim, brincando, não adianta gastar vela com defunto, né? Com defunto, né? Ou seja, o cara era tão devedor, tinha tantas inscrições no Serasa, no SPC, que era um protesto a mais para ele, né? Então, aí, muitas vezes, ele já sabia o perfil daquele cidadão, ele nem protestava aqueles títulos mais, né? Então, a possibilidade de aplicação de penalidades não pecuniárias, né? A multa, né? Aquela multa lá no artigo 1336, né? Se eu salvo engano, né? 36, 37, fala que a multa de 5 vezes o valor da cota condominial é aquele condômino que reitera nas suas atividades, né? Chegando até mesmo o que 10 vezes a cota condominial para o condômino inadimplente, não, perdão, para o condômino antissocial. Inadimplente pode se aplicar essa multa? Pode, né? A gente vai ver aqui logo um julgado do STJ que dispõe sobre isso, né? A possibilidade de aplicação de multa de 5 vezes a cota condominial àquele condômino que é inadimplente. Ele é o devedor contumaz, né? Vai ser enquadrado nessa contumaz. Mas é bem complicado. Eu nunca vi na prática nenhum enquadramento nesse sentido, né? Mas fica aí a dica da possibilidade de se fazer esse enquadramento, aplicar a multa de 5 vezes a cota condominial para aquele condômino que é reiteradamente está devendo e, né? Pô, talvez possa ser um mecanismo, né? Nunca vi na prática, mas quem souber aí fizer pode me avisar que será bem-vindo essa, esse formato que ele fez, né? Bem, lá no artigo 1336, como eu já falei anteriormente, né? O parágrafo 1º vai falar o seguinte: o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não havendo previsto, os de 1% e multa de até 2% do débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres, né, estabelecidos lá nos incisos 2 e 4, né, deixar de contribuir sua cota condominial, que mais? Perturbar lá com sossego, saúde e segurança, né, os 3 S's, né, agir ali, atrapalhar a coletividade. Então, poderá pagar a multa, né, prevista no ato constitutivo da convenção, ou no ato constitutivo ou na convenção,
não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor da contribuição mensal. Independente das perdas e danos, para se apurar, não havendo possibilidade expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3, no mínimo dos condôminos, deliberar acerca da cobrança dessa multa. Ou seja, deve haver essa Assembleia para se deliberar pela aplicação, caso não haja a previsão dentro da convenção. Mas lembrando, gente, a aplicação de multa, sempre importante ter o quê? Contraditório, a ampla defesa, né? A possibilidade da pessoa se explicar, se defender ali daquele ato que ele agiu, né? Bem, o condômino, lá no artigo 1337, vai falar do condômino antissocial. Condômino ou possuidor que não cumprir reiteradamente os seus deveres perante o condômino poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ou seja, sempre por meio de quê? De uma assembleia, ser constrangido a pagar a multa correspondente ao quê? 5 vezes o valor da contribuição mensal, né? Conforme a gravidade, independente, né, das perdas e danos que se apurarem, né? É o famoso ali, ato ali antissocial, poderá vir a pagar essa multa de até o quê? 5 vezes o valor da cota condominial. O STJ decidiu que poderá aplicar essa sanção do artigo 1336, né, a 5 vezes o valor da cota condominial, quando existir essa inadimplência contumaz, né? Ele deixou de pagar ali, o condômino deixa de inadimplir de forma reiterada a importância devida a título de cotas condominiais, poderá, desde que aprovada essa sanção. Ou seja, você vai convocar uma assembleia para se aplicar o quê? Essa sanção ao contumaz, né? Cuidado para não constranger esse cidadão que é contumaz, né? Como se vai fazer? Vai colocar a pauta, né? A convocação da Assembleia para a aplicação da multa de 5 vezes o valor da cota condominial. Não vai estipular qual é essa unidade, né? Eu tive um caso que eu estou defendendo a inadimplente, né? Que ela foi aplicada a multa por ser condômino antissocial, mas a gente percebeu que dentro da ata, né, não havia a cota, né, o valor correto o quê? Da votação, né, o quórum da votação dos 3/4, né? E aí vamos ver o que o tribunal vai manifestar. Então você pode o quê? Com 3/4 dos condôminos, obrigar ela a pagar o quê? Essa multa de até 5 vezes o valor da cota condominial. E isso, pessoal, a gente tem visto também em outros tipos de contratos, né? Só a título de exemplo, né? Eu já vi num contrato de um, acho que era de um fomento, se eu não me engano, tinha essa cota lá, dentro desse contrato estipulada essa cláusula, né? Que poderia pagar essa multa ali, né? Uma sanção e tal. E aqui é bem específico porque é o artigo 1336 estipula essa multa de até 5 vezes o valor da cota condominial. Quem quiser anotar o RESP, né, o recurso especial do STJ, é o 124.7020, também da relatoria, né, aliás, esse da relatoria do Luiz Felipe Salomão, e é muito interessante esse julgado que ele estipula isso, que é possível, né, aquele condômino, ele está gerando prejuízo para a coletividade, então vamos aplicar uma multa, fazer uma assembleia e aplicar essa multa com 3/4 dos condôminos para penalizar ele, para ver se ele deixa de o quê, para ver se ele paga essas cotas condominiais. E a gente tem percebido também que com o advento do Código de Processo Civil tem dado uma grande celeridade nessas execuções e às vezes talvez não é tão necessária a aplicação desse tipo de multa aí. Bem, olha aqui, gente. Aqui a gente destaca um grande exemplo, né? Um exemplo de uma convenção de condomínio que estipula, né, de forma bem literal, dentro da convenção, né, registrado lá no 16º ofício do registro de imóveis, salvo engano é de São Paulo, isso aqui é um material de um colega que me emprestou, já agradeço aí ter franqueado esse conteúdo dele, né? O artigo 49 fala: o condômino possuidor que não cumpre reiteradamente seus deveres perante o condomínio, inclusive no que se refere à falta de pagamento de despesas condominiais, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes,
ser constrangido a pagar a multa correspondente até 5 vezes o valor atribuído à contribuição das despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e reiteração, independente das perdas e danos que se apurarem, né? Olha aí, pessoal, fica bem claro que o quê? Sempre tem que existir o quê? A realização de uma assembleia para se aplicar essa multa, né? E até o quê? 5 vezes o valor da cota condominial. Ficou bem literal, né? Escrito literalmente dentro da convenção. Eu achei muito boa essa convenção, né? E quando eu posso cobrar? Desde quando eu posso cobrar? A obrigação, a cota condominial, desde um dia após o seu vencimento, ela já pode ser o quê? Buscar o seu adimplemento, né? Buscar a sua cobrança, né? E se ela não for cumprida, ela vai responder pelo quê? Pelas perdas e danos, juros e multas, né? Os índices oficiais, né? Honorários advocatícios, como nós vimos, o que estiver estipulado dentro da convenção, né? Esse seria o que é o motivo. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falam, quando eu vou começar a cobrar? Gente, está devendo, no outro dia você já pode começar a cobrar. E é o ideal, é o necessário, é o ideal, sempre começar essa rotina e fazer uma boa cobrança, né? Notificar primeiro, ver se ele faz um acordo, se não, já manda para o jurídico, já ajuiza a ação. Muitas vezes as custas processuais, dependendo do estado, são dispendiosas, são caras, né? Então é melhor esperar três, quatro cotas condominiais, ajuizar as ações, e as vincendas vão entrar também nesse bolo processual, então não vai ter nenhum prejuízo para o condomínio, né? E lembrando que essa cobrança, né, o inadimplente vai ser totalmente responsável. A gente pode fazer mecanismos contratuais com os condomínios de obrigar esses condôminos a pagar isso por meio de assembleia, pelo meio até mesmo de alteração da convenção. Então, a gente tem diversos mecanismos para se fazer isso, né? Bem, posso parcelar em até quantas vezes? O ideal é que se leve isso por uma assembleia, né? E estipule um manual de gestão, uma forma prática de se gerir essa forma dessas cobranças e essas formas de parcelamento, né? Eu recomendo que seja aprovado numa assembleia, né? Tem síndico que tem a carta branca ali, ele delibera, ele 10, 20, 15, 25, mas tem que estipular ali uma coisa razoável, né? Gerar uma isonomia, ver se a convenção não prevê, né? Colocar um gatilho dentro da ata da Assembleia, é importantíssimo, uma Assembleia extraordinária, só para estipular essas formas, essas rotinas de cobrança. Fazer a régua de cobrança, né? O pessoal gosta muito de falar das empresas de cobrança, os colegas advogados também, é importantíssimo. Se espelhar no modelo do CPC, eu acho legal, né? É uma entrada lá de 30%, o restante 6 vezes, com correção e tal, talvez pode ser aplicada bem interessante, né? O artigo 916 do CPC, né? Fala que poderá o que parcelar em até 6 vezes, né? Pode ser um espelho, paradigma legal para se fazer isso. Limite de parcelamento, como eu falei, é importante a gente estipular dentro de uma assembleia o valor da parcela mínima de entrada, o valor de quanto será o valor de cada parcela, né? Os critérios da correção desse acordo, né? E os juros desse parcelamento, qual vai ser aplicado, tudo isso é importantíssimo para a gente deliberar e estipular para gerar uma boa rotina nessas cobranças. Acordo judicial, requisitos e pontos importantes, né? Sempre deve ser por escrito, pessoal. Faça por escrito, né? Uma confissão de dívida, estipulando ali quais são as cotas condominiais, porque talvez pode até mudar a natureza jurídica desse acordo, você não vai conseguir nem penhorar o imóvel, né? Olha aqui que um síndico fez, recebeu um cheque, né, de um condômino, ok, cheque da empresa desse condômino para pagar a cota condominial, a empresa simplesmente, né, quebrou, fechou lá, sumiu, e aí ficou lá R$ 8.000 lá parado, né, a gente executou, gente, né, eu não era síndico não era advogado desse condomínio, recebi depois para ajuizar a ação, e aí a gente não conseguia patrimônio da empresa, tá lá, até você comprovar que o crédito, né, oriundo de cotas condominiais, muitas vezes você pode escrever no verso, né, do, no verso do cheque, ou fazer por escrito, colocar, né, está recebendo cheque tal, descrever isso,
porque aí talvez não vai perder a natureza jurídica ali daquela obrigação, daquele pagamento, e facilita na hora de você penhorar o imóvel, né? Então, colocar as testemunhas nessa confissão de dívida, nesse acordo, o objeto da dívida, como eu falei, detalhar a forma de pagamento, detalhar também, né? Vincular o imóvel com garantia. Olha que dica interessantíssima, né? Multa sempre superior a 2%, cláusula penal, coloca tudo o que tiver, né? Vincular as cotas futuras, né? As vincendas poderão ser acrescidas desse acordo, qual período que ele pode abranger. Então, assim, são algumas dicas que a gente vai deixando aqui para os senhores e senhoras, de forma prática, de forma mais tranquila aqui para vocês, né? O acordo, ele vai vincular o que? As cotas futuras, você pode estipular, né? Deixar, colocar tudo lá no recibo, como que vai ser estipulado isso, colocar que as cotas vencidas poderão ser acrescentadas até um certo período, colocar um limite, né? Acho que pode se colocar dessa forma, seria bastante interessante, né? E aqui eu destaco alguns documentos necessários para ajuizar uma ação. Certidão de ônus do imóvel, né, de registro do imóvel, a convenção do condomínio, a ata de eleição, a procuração, as atas, todas as atas do histórico das previsões orçamentárias, os boletos, se for necessário, também juntem, né? Contrato de compra e venda na falta de matrícula do imóvel, planilha atualizada. E mesmo assim o juiz ainda manda a gente emendar, né? Manda a gente emendar, pede algum documento, né? Às vezes acontece, né? Mas estipulando e agindo dessa forma, facilita para na hora de ajuizar as ações. Aqui a gente destaca alguns parâmetros, ação de cobrança, ação de execução, quais são os procedimentos, né? Não vou aprofundar nem falar um pouquinho não, que acho que já está quase no meu horário, né, Murialdo? Mas vamos lá. Então, aqui também como vai ser feito, né? Para quem não sabe, quem não é do direito aí, estipulou lá o crédito na Assembleia, né? Você faz a ata e você estipula todas as cotas, os rateios de cada unidade, anexe essas rateios na ata, é importantíssimo, né? Para facilitar na hora de ajuizar a ação, na hora de comprovar qual é feito o rateio, como é feito, qual é a contribuição, e esse documento, essa deliberação vai tornar a minha dívida condominial líquida, certa e exigível, né? Ou seja, eu levo para o juiz vai mandar citar a pessoa para pagar, né? Em 3 dias, né? É isso? Em 3 dias ou parcelar o débito e tal. Então, tem todo um procedimento para ser executado aí dentro das ações de execução, né? Vou avançando aqui um pouco. Então, olha lá. A possibilidade de você citar e entregar o documento ali na portaria, né? O morador não quer receber, mas o porteiro pode receber, né? Tá bem claro no artigo 248, né? Eu até escrevi um artigo há uns anos atrás acerca sobre isso, né? Que poderá ser citado para tomar todos os cuidados com os porteiros, instruir ele na hora de receber esses documentos, na hora de entregar e devolver para o executado, para o devedor ali, esses documentos, esses mandados, né? É importante estipular essa rotina também dentro na hora de receber essas citações, né? Bem, o executado ele vai ser citado para pagar em 3 dias. No mandado de citação constará também a ordem de penhora, a avaliação, né? O oficial já poderá cumprir, né, depois dos 3 dias, lavrar ali, nomear, indicar bens à penhora, né? E a ordem legal é sempre o que? O dinheiro, né? Então, hoje em dia, a gente tem diversos mecanismos, né? No Sisbacen, né? Tem o sistema do Banco Central, vai filtrar todas as contas bancárias e penhorar, né? Facilita bastante. Vou avançar aqui. Então, são esses cuidados necessários para a gente o quê? Deixar o débito sempre certo, líquido e exigível, é importantíssimo dentro das cobranças. Olha aqui, pessoal, aqui eu destaco a questão da cobrança das despesas condominiais, das cotas condominiais, antes da entrega das chaves. A gente sabe que não pode, né? A construtora tem que entregar as chaves para poder começar o condomínio cobrar as cotas condominiais daquele condomínio que recebeu ali aquelas chaves, aquele imóvel, né? Aqui algumas definições acerca das receitas extraordinárias, são aquelas ligadas às despesas extraordinárias. As melhores definições disso estão lá no artigo 22 e 23
da lei do inquilinato, que vai trazer o rol de todas as obrigações ordinárias e extraordinárias, né? Quem deve pagar qual cota ou não, dentro lá o inquilino ou o proprietário, né? É importante a gente sempre se atentar a isso. E percebem que o quê? O condomínio é um emaranhado de legislações, de normas, né? Traz diversos conteúdos e a gente tem que ir juntando tudo para formar e capacitar um bom profissional. Multas, né? A gente falou um pouquinho de multas, a gente falou da natureza, não falamos agora, vamos falar agora da natureza jurídica dela, se ela é uma despesa extraordinária, se ela é ordinária, né? Se o débito é próprio terreno, é um bem controverso, né? A gente percebe que é bem controverso. Já vi juiz mandar emendar a inicial para transformar em ação de cobrança, falando que ali não era débito relativo à obrigação condominial, não era de rateio de despesa, então não poderia ser executado, não era título líquido certo exigível, né? Então a gente vê que exige uma grande controvérsia nessas questões. Antes da gente finalizar aqui o meu conteúdo, que a gente tem para passar, que o próximo conteúdo vai ser o do Murialdo, eu quero só falar alguns apontamentos aqui importantes que eu destaco. Deixa eu só localizar aqui rapidinho, pessoal. Eu separei aqui para vocês. Eu gosto de aprovar um modelo de gestão da inadimplência, né? Esse modelo nós vamos postar aí dentro dos documentos aí do nosso curso, que seria o seguinte, seria mais ou menos 6 itens desse manual de gestão. Como você vai fazer? Você vai convocar uma assembleia para aprovar um manual, um modelo de gestão de inadimplência. Primeiro item é o prazo de pagamento dos boletos. Você vai estipular um prazo, né? Ele poderá ser pago até 30 dias após o vencimento. Após 30 dias ao vencimento não tem como, vai ter que ser cobrado ou solicitado um novo boleto. Estipula essa cobrança. 2, a cobrança extrajudicial. Após o pagamento, né, o prazo do pagamento, estipulou lá, após 30 dias, não fez o pagamento, já vai ser encaminhado para o jurídico ali, ou para... eu não gosto muito que a administradora faça isso, para o jurídico fazer essa cobrança extrajudicial. E aí, a partir daqueles normas que nós trouxemos, né, artigo 389, 395, poderá o quê? Correções monetárias e honorários advocatícios, cobrar ali dentro das atividades extrajudiciais. Passou ali um prazo, você estipula um prazo, né? Sei lá, 30, mais 30 dias, mais 60 dias, não sei. Tá, pensa esse prazo. Não cobrou, não negociou, passa-se para a fase o quê? Judicial. E aí vai estipular quantas cotas vão entrar nessas cobranças. Você vai criar um manualzinho disso. 4, a atualização cadastral. É sempre importante se colocar na Assembleia uma AGO, que deverá o condômino, né, ou dentro da convenção, sempre atualizar o seu cadastro. Isso é muito importante, né, que facilita na hora de você fazer as execuções, na hora de fazer essas cobranças. 5, o condômino em acordo. Ele poderá participar da Assembleia ou não? Aí você vai adotar uma tese, né, que eu gosto sempre de dizer, eu sempre falo para os colegas condominialistas que, dependendo da tese que a gente vai defender, a gente tem até 3 possibilidades, né? E o condomínio em acordo é uma das possibilidades. Eu entendo, o fulano, né, nesse momento eu entendo que ele pode porque ele fez um parcelamento, ele fez uma nova ação, o débito está o quê? Postergado, está para frente, então ele está adimplente. Não, eu entendo que ele está inadimplente, porque o Código Civil, lá no artigo 1336, estipula que para votar ele tem que estar o quê? Quite, então ele não está quite. Então você vai levantar teses, né? E aí você deixa bem claro isso, como que vai ser, qual é a tese que você vai adotar para não ter celeumas, né? O inadimplente chega lá, ou que está com parcelamento, eu quero votar, eu quero participar. Não, peraí, né? Então já estipula isso. E o foro, né? Você vai estipular o foro da cobrança, né? Claro que sempre vai seguir o imóvel, vai ser do imóvel, então vai ser do condomínio. Só a título de preciosismo mesmo a gente colocou isso. Então seria mais ou menos esse manualzinho com 6 itens que a gente coloca, que nós vamos dispor para vocês, né? Bem, então, pessoal, aqui seria esse meu conteúdo, né? A gente apresentar algumas dicas, algumas performances e algumas formas de se facilitar essas cobranças. Coloca agora meu nome
meu conteúdo à disposição, quem quiser me seguir aí nas redes sociais, LinkedIn, no Instagram, ou e-mail, fique à vontade, tá certo, pessoal? Eu agradeço, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado, Murialdo, pela oportunidade. Tem alguma pergunta, Tereza, que você está aí antenada? Pode perguntar, fica à vontade. Qualquer dúvida, ok, perfeito. Então tá bom, pessoal, muito obrigado. E agora é com o meu querido amigo Murialdo. Tudo bem, Henrique, obrigado aí pela apresentação. Acho que foi um material bem interessante, bem denso. E como o doutor Henrique falou, se alguém tiver alguma pergunta agora ou eventualmente que venha a, a se lembrar depois ou, né, ou surgir ao longo do tempo aí, pode nos chamar, pode chamar o doutor Henrique, eu acho que vai ser importante também, tá? Eu vou apresentar agora para vocês, digamos assim, a segunda parte do curso, onde a gente traz algumas ferramentas aí para essas questões dos acordos, né? O doutor Henrique falou bastante sobre as questões de inadimplência, as questões jurídicas relacionadas a ela, algumas dicas e algumas informações de jurisprudência, que é sempre importante, né? A prática do dia a dia e o que os tribunais têm decidido a respeito disso. E agora, então, a gente passa para uma segunda parte do curso, que seria o seguinte: bom, estou aqui conversando com um devedor inadimplente, um condômino inadimplente, e eu preciso ter alternativas, né, para poder ajudá-lo aí nessa missão de botar a conta em dia. Só fazendo um parênteses aqui também em relação a essa visão que muitos condôminos têm, seja porque a multa comparada com outras dívidas, né, ela não é tão representativa, os juros, né, de mora disso também não são representativos, mas essa dívida condominial ela pode ter repercussões muito mais graves e muito mais sérias. Então, assim, muitas vezes os condôminos inadimplentes, pelo seu desconhecimento, né, pela falta de entendimento da gravidade desse tipo de dívida, acabam deixando isso virar uma bola de neve e a partir dessa realidade eles acabam tendo sérias dificuldades aí para poder, inclusive, né, com a perda do imóvel, leilão e tantas outras questões aí que são importantes. Eu já vou mostrar para vocês aqui o material e aí a gente pode começar. Só um segundinho. Bom, então vamos lá. O que a gente apresenta, né, nesse contexto das dívidas condominiais como soluções de crédito para inadimplência condominial? Então, a gente vai trabalhar aqui com três grandes alternativas, né, que podem, de alguma forma, viabilizar, né, acordos mais consistentes. O grande ponto aqui também que é importante destacar é que, ao contrário dos acordos que são firmados e que esses valores são pagos de forma, digamos, parcelada, e o condomínio ou a empresa que está fazendo a cobrança ou o escritório que está fazendo a cobrança recebe isso de forma fatiada, vamos chamar assim. Todas essas possibilidades aqui que a gente traz, elas significam pagamento à vista da dívida, ou seja, em tese seria o fim, né, a resolução completa daquele problema. Essa é uma diferença importante em relação aos acordos fora, né, desse âmbito aqui dos serviços financeiros. Um pouquinho da nossa atuação: eu sou responsável pela Empresta Condo, né, somos uma plataforma de serviços financeiros, temos hoje mais de 10 parceiros, Condobanks, atuamos dentro das regras do Banco Central em relação aos correspondentes bancários. Eu sou advogado, estou na área condominial também,
mas tem uma experiência de mais de 30 anos de mercado bancário. A gente traz algumas alternativas aqui de produtos financeiros, em geral para os condomínios, o empréstimo direto, antecipação dos recebíveis, os empréstimos com saque FGTS, que a gente chama de combo de crédito para redução de inadimplência condominial, cobrança garantida e conta digital. Falando aqui de uma primeira ferramenta, digamos assim, para poder fazer os acordos. Existe hoje a possibilidade de que o cotista do FGTS, né, então a gente parte daquela ideia de que o condômino, ele ou é funcionário da iniciativa privada e pela CLT, ou até mesmo, dependendo do perfil de funcionário público que ele for, ele pode estar, né, vinculado ao regime de fundo de garantia, regime geral, fundo de garantia. Então, ele tendo esta possibilidade, ele tendo saldo, ele sendo cotista do fundo e ele tendo feito a opção pelo saque aniversário, né, é uma das modalidades de saque, ela foi criada em 2019, como uma forma que o governo entendeu de trazer mais liquidez ao mercado, trazer mais recursos. Parte dos quase 400 bilhões que estão depositados no FGTS, eles são sacados de várias formas, e o saque aniversário é uma forma que passou a ser aceita a partir de 2019, e com base nisso, o mercado financeiro, os bancos criaram alternativas de antecipação desse valor. Então, o trabalhador que optar pelo saque aniversário e possuir saldo disponível em suas contas vinculadas, ativas ou inativas, do FGTS, pode sacar parte desse saldo anualmente no mês do seu aniversário. Então, essa é a regra geral. Todo mundo que tem FGTS, que optar pelo saque aniversário, todos os anos no seu aniversário, ele vai receber lá uma parte disso. Existe uma tabela que define que percentual é esse, e a ideia aqui é que ele possa antecipar esses aniversários. Hoje ele pode, em tese, antecipar até 7 anos. Então, seria os próximos créditos que iriam correr ao longo do que resta do ano de 2022 ou 2023 e assim sucessivamente. E a ideia da operação de crédito é trazer isso para um momento imediato o crédito equivalente a essa antecipação. Essa modalidade possui taxa de juros atrativa e permite a utilização desses recursos como garantia na contratação de empréstimo pelos 5 anos, conforme eu falei, e hoje já há uma possibilidade de fazer o 6º e 7º ano. Então, é feito um saque dessa conta vinculada, esse dinheiro entra numa conta uma conta corrente do interessado, e com esse dinheiro, então, ele pode, entre outras coisas, quitar o seu débito condominial de forma à vista, e aí, com isso, também, daqui a pouco, resolver um problema que possa estar, né, dentro da realidade dele, atrapalhando a sua vida financeira e trazendo risco em relação à própria relação com o condomínio. São pré-requisitos que o trabalhador opte pelo saque aniversário, que ele possua saldo disponível. O saldo disponível é a partir de um valor não muito alto, digamos assim, ele pode fazer isso a partir de R$300, e tendo esse saldo ele pode fazer essa movimentação, e ele acaba servindo como uma alternativa para ele, então, poder honrar esses compromissos da parte de condomínios, né? Da dívida condominial de forma geral. Ele tem também que ser maior de 18 anos ou emancipado, estar com CPF regular na situação com a Receita Federal, possuir conta corrente ou poupança, possuir saldo em conta de FGTS, ter optado pelo saque aniversário e autorizar o banco parceiro a ter acesso aos valores usados do FGTS. Então, ele vai usar o aplicativo do FGTS para autorizar, né, o banco parceiro, os bancos parceiros, para fazerem essa consulta, e a partir dessa informação, então, se consegue fazer essa antecipação, né, dos valores em relação ao saldo que ele tem. Essa antecipação, ela respeita um prazo, alguns dias antes do aniversário, então tem uma limitação de tempo anterior. Ela pode ser feita até 7 datas, 7 aniversários, e o valor mínimo é bastante baixo, R$200. Qual que é a ideia também aqui em relação a esta linha? Ele não é uma linha com burocracia, ou seja, é mais fácil fazer essa transação, ela é toda online. Ela possui taxas competitivas. Hoje a taxa dessa operação gira em torno de R$ 1,99 ao mês. Ele tem o débito direto na sua conta vinculado em parcelas anuais. Então, é um valor que não vai ser, efetivamente, ele não vai ter que pagar isso de forma direta. O que vai acontecer é que vai ser retirado do seu saldo a receber anualmente de acordo com o prazo combinado. Ele não impacta
na contratação de outras linhas de crédito. Então, se ele não onera as linhas, ele não torna essa contratação de outras linhas que eventualmente possa ser necessária naquela análise de risco de determinado interessado. E ele também não compromete o orçamento mensal na medida que ele não vai sair, não vai ter um desembolso imediato, assim, ele simplesmente não vai entrar na conta corrente lá do cotista. E ele é um dinheiro bastante rápido, são operações ali que são creditadas em algumas horas e diretamente na conta do cotista. Então, ele pode fazer a negociação com o condomínio, com a empresa de cobrança, e ele pode, no segundo momento, tendo essa liberação do recurso, ele pode liquidar, né, o seu saldo e poder, com isso, também viabilizar aí uma regularização. Um segundo produto que a gente traz também como alternativa para essa negociação condominial é o parcelamento do cartão de crédito. Tá? Então, a diferença aqui é que a gente consegue, junto com alguns parceiros, disponibilizar que o pagamento seja feito em até 4 cartões de crédito, de forma que aquele inadimplente possa, eventualmente, juntar, né, o limite dele com alguma outra pessoa próxima que tenha essa relação, e com isso ele consegue dividir esse saldo em até 18 parcelas. Sendo que, sempre lembrando que todas essas negociações, elas significam recursos em caixa, né? E com isso a liquidação antecipada da dívida. A dívida fica totalmente quitada e a partir daquele momento esse risco de crédito não é mais do condomínio ou da empresa de cobrança ou da garantidora ou da administradora, quem estiver cobrando quem estiver cobrando essa dívida condominial. E a transação em si, ela gera o pagamento imediato no dia seguinte, então é feito o pagamento hoje, no dia seguinte o dinheiro está na conta de quem é o responsável por esse crédito, digamos assim, e aceita as principais bandeiras, né? Ou seja, os cartões das principais bandeiras são aceitas, e essa transação ela pode ser transação física com a máquina de cartão presencial ou até mesmo através de link de pagamento. Então, identificou que tem uma dívida, identificou que tem um valor que pode ser dividido em até 18 parcelas utilizando essas opções dos 4 cartões de crédito, pode usar essa ferramenta, digamos assim, de negociação. Tá? Adicionalmente, é feito, seja o credor, condomínio, garantidor ou empresa de cobrança, se faz um cadastro desse CNPJ, que vai gerar o boleto, e esse boleto, ou essa dívida, então, é feita, é feito o pagamento, e o detentor desse crédito recebe o valor integral em sua conta corrente e faz a conciliação, dá a baixa, né, da dívida, e com isso permite com que os pagamentos ocorram de forma imediata. As taxas também são taxas competitivas, considerando a realidade do mercado, né? Ou seja, são alternativas que são bem viáveis, a gente já tem trabalhado, já tem casos, já tem empresas atuando com a ferramenta e ela tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz nesses acordos. Então, a ideia é mostrar que há alternativas e essas alternativas também são importantes, são interessantes, porque elas significam caixa, né, para o condomínio, para as empresas envolvidas, e não fica aquele parcelamento de médio e longo prazo que muitas vezes ele acaba sendo reincidente, né? Então, esse é um grande aspecto, o fim da reincidência em relação à parte de dívida, né? Seguindo aqui, eles são previamente cadastrados, né? E é gerado uma informação de dívida consolidada. Essa dívida é reconhecida pelo sistema e no dia seguinte, então, é enviado um crédito para a conta do detentor para formalizar essa transação. O link de pagamento, o condomínio ele recebe esse link de pagamento e ele pode utilizar o celular ou o aplicativo do banco para fazer essa transação. Então, é uma transação também que pode ser feita ela de forma totalmente online, e isso evita também deslocamento, reduz também essa dificuldade, eventualmente, de tempo também, de deslocamento físico, né, que envolve também outros custos. Então, é uma forma eficiente de buscar esses acordos condominiais e, com isso, ter resultados mais assertivos. Tá? Adicionalmente, a gente traz também uma terceira opção, que é a possibilidade do condomínio, aquele condomínio que tem um veículo, que
tem um veículo que possa ser usado como garantia, ele poder dividir essa dívida numa operação de autofinanciamento em até 60 meses, utilizando um veículo de até 15 anos. Tá? Então, o condômino ele vai acessar um link para o preenchimento de dados iniciais, esses dados vão ser, de forma automática, através de ferramentas, né, digitais, ele vai ter aprovação disso, né? Hoje em dia, cada vez mais a parte de crédito score, de análise de crédito, é cada vez mais importante, e aí com isso também se dá uma transação toda ela online, no digital, com o menor envolvimento de documentos e burocracia. Tá? Então, a ideia é poder trazer para esse condomínio inadimplente mais uma alternativa. O veículo pode ser moto, carro ou utilitário com até 15 anos de uso, os prazos são de até 60 meses e a operação é 100% digital. As taxas, elas começam em 0,99% ao mês, são taxas bastante competitivas e vai variar de acordo com a operação, com o perfil, com a garantia e com outros aspectos aí da análise de crédito. Aqui, esse condomínio ele pode ter um veículo, inclusive, com alguma dívida, né, desde que o valor do veículo, a dívida que ele já tem, quanto ele precisa para fazer o acordo condominial, seja factível né, com o valor de avaliação do veículo. Inclusive, ele pode ter algum tipo de restrição, né? Ou seja, o condomínio pode ter alguma restrição adicional em seu nome, que mesmo assim as operações poderão ser realizadas. Então, a ideia aqui do nosso curso, do nosso workshop hoje, era poder trazer uma base, digamos, consistente em relação às questões de inadimplência né, da parte condominial, a parte dos acordos, e trazer também ferramentas, né, efetivas, práticas, de como é que se pode ampliar esse objetivo aí de formalização dos acordos e, com isso, também poder ter resultados mais efetivos em relação às negociações. Né? Apresentamos 3 alternativas, a gente vem buscando sempre trazer novas opções, mas neste momento a gente tem trabalhado com isso e tem tido bastante sucesso aí nos acordos que a gente vem firmando, trazendo esses novos conceitos aí do mercado financeiro para o mundo condominial. O que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso, tá? Em relação aos produtos de crédito condominial, e fico à disposição de vocês para alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta em relação ao que a gente viu aqui hoje, e se eventualmente mais adiante surgir alguma outra questão, a gente também fica à disposição para estar respondendo vocês em relação a essas dúvidas, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Queira fazer, alguma dúvida? Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês, né, a todos que se inscreveram e assistiram aqui conosco. Esse material daqui a pouco vai estar disponível no Simpla Play, vai ficar gravado, e aí quem quiser também pode acessar novamente. A gente vai deixar os contatos aí para vocês em relação a forma de poder conversar conosco, além de redes sociais, o próprio e-mail e a própria plataforma também. E a gente espera ver vocês em outros cursos, em outras pautas aí relevantes relacionadas às questões do condomínio e outras questões relativas aí ao direito imobiliário também, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde, uma ótima tarde para todos vocês.